No passado, uns 40, 50 anos para trás, igreja evangélica e protestante era abstêmia. Pastores e membros todos. De um tempo para cá, menos os luteranos. Os luteranos sempre gostavam. O Lutero gostava de uma cervejinha e tudo mais. Mas, geralmente, os outros batistas, presbiterianos... Antes dele falar aí, eu acho o seguinte, que com moderação, eu não acho que faz mal. Moderação em que sentido? Moderação de não ficar bêbado e de não tomar tanto. Uma coisa é o cara beber uma cerveja numa festa de aniversário, uma cerveja a cada 3 semanas, entendeu? Uma coisa é isso. Outra coisa é você literalmente colocar pra dentro toda semana, beber muito. Por quê? Porque se não pode cerveja e você não tá bebendo pra ficar bêbado, então não deveria poder, por exemplo, Coca-Cola. Se é pelo mal que faz ao corpo, então a gente deveria excluir todos os maus, não apenas um, entendeu? Agora, se for assim só uma vez, uma hora ou outra, beleza. O problema é o vício. Esse tipo de coisa vicia e pode levar você a um caminho ruim. Então a pessoa tem que ser uma pessoa moderada. Na minha opinião, a pessoa tem que testar. Eu consigo ser moderado? Se sim, então pronto. Mas bora deixar aqui o Rodrigão aqui falar que esse vídeo é pra ele e não pra minha opinião apenas, não é? eram abstêmios. De um tempo para cá, começaram a flexibilizar isso aí. E eu tenho em casa documentos falando que o grupo de risco com maior para alcoolismo são pastores e padres. Padres por causa do vinho da missa. Isso aqui não é o Rodrigo falando para detonar, não. Tem artigo científico publicado nisso. A quantidade de padres. Eu dei aula numa faculdade evangélica, que não vou falar qual, que eu substituí um professor, pastor, que o problema dele era o alcoolismo. Já conversei com um médico cardiologista que aquela velha história de um pouquinho de vinho todo dia é bom para o coração. Ele falou assim, a Associação de Medicina nunca vai recomendar isso, porque ninguém vai ficar só num tantinho. Alguns podem ficar, outros não. O pessoal perde a linha. Então, assim, eu respeito quem tem diferente, mas eu, particularmente, eu assumi a postura da abstinência de vinhos e qualquer outra coisa. Mas Rodrigo, por que é escrito vinho, então? Bom, aí é o seguinte, naquela tradução tá época... errada? não é que está errado, é porque é igual em português, manga. Pode ser tanto manga de camisa como manga de chupar, mas a palavra é a mesma. Em inglês você tem duas palavras diferentes, você tem mango e sleeve. Então, se eu estiver pensando em inglês, falar assim, mas vem cá, mas se ele está falando de roupa, por que usou mango, né? E não sleeve? É porque em português a gente tem uma só palavra para as duas coisas. Em grego, a palavra para vinho, você tem algumas palavras, mas uma das principais é a palavra oinos, que significa tanto o vinho alcoolizado como o Suco de uva. Em hebraico, yain, que também significa tanto o vinho alcoolizado como o suco de uva. Há crianças, por exemplo, no livro de Isaías fala o seguinte, e vocês darão vinho aos recém-nascidos. E tá yain e oinos em grego. Mas vai dar vinho de verdade para as crianças? Não. Quando você vai no estudo da cultura greco-romana, você descobre uma coisa muito interessante. O vinho alcoólico, que o vinho só dá uma vez por ano a uva, né? Tem essa questão. Como é que você vai mantê-lo não alcoólico o ano todo? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Na cultura greco-romana, o vinho alcoolizado não era de bom tom. Eu vou fazer uma comparação e vocês vão entender. É como a maconha. Eu sei que tem muita gente que usa maconha, tem professor universitário que usa maconha, tem alguns que brigam para a legislação da maconha, etc, etc, etc. Mas o fumar maconha ainda é uma coisa abjeta. Não é só ainda, como provavelmente sempre vai ser. Gente, se você tá fazendo um comportamento autodestrutivo, vai ter pessoas que vão concordar com você, mas a grande maior parte vai discordar, porque é um comportamento autodestrutivo. Eu, por exemplo, não gosto de bebida alcoólica, por isso que eu nunca vou beber. Eu acho que a pessoa vai pro inferno se beber? Não. Porém, eu acho que é um comportamento autodestrutivo e é um passo para você poder ir para um local desses, caso você beba muito. Entende? Porque você vai destruir sua mente. Então, eu não recomendo beber e eu acho que pode sim ser um passo pro pecado. Eu não acho que é o pecado em si, mas eu acho que é um passo. A mesma coisa para maconha sendo até pior, porque se torna um vício. É extremamente viciante, mais do que bebida alcoólica. É mais ainda. E ela leva a outras piores, que vão destruir a sua vida. Isso não sou eu falando, vou repetir igualzinho ele falou aí. São estudos falando. Ah, mas tem um estudo sei lá de quê? Não.
Os estudos que são feitos sobre bases reais afirmam que leva, tá? Leva. A sua vida vai ficar complicada, você vai passar por algum problema, você vai acabar querendo alguma coisa mais fortinho e aí lascou de vez, entendeu? Então é isso. Tanto é que Travou. se eu chegar aqui fumando uma maconha, você não vai ter Sim. podcast. Já deu rolo no passado alguém que fez isso. Sim. Não é isso? No passado, o Inclusive, pessoal... esse daqui saiu de lá e veio para aqui. Aí o que acontece? No passado, o pessoal tomava vinho? Tomava. Mas nas noites romanas, nos cultos a Baco, mas quando você pega os filósofos estoicos, os epicureus, você pega, por exemplo, as meditações de Marco Aurélio, que era imperador de Roma, detonam com isso. Detonam com isso. Então você nota que não era comum, mesmo na Roma pagã, o consumo de vinho. Então, como é que eles faziam para beber o vinho e se alegrar? Eles pegavam, quando o vinho alcoolizado, eles pegavam sempre um pouco de vinho para misturar com a água, porque é o que purificava a água. Não tinha ideia de filtro. Por isso que Paulo fala com Timóteo, não bebe só água, não toma um pouquinho de vinho também, por causa da dor do seu estômago. Era vinho medicinal. E uma das coisas, a gente tem, Plutarco fala sobre isso, você tem em Tácito, vários autores romanos, o vinho puro, alcoolizado, sem mistura de água, não era bem-vindo. No Apocalipse, quando Deus vai falar das pragas finais, que a cólera de Deus está caindo, fala o seguinte, e eles beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Olha que interessante essa expressão, preparado sem mistura, porque o vinho era misturado com água para você não se embriagar. E eles faziam também muito vinho de uva passa para virar um suco de uva. Então, agora é lógico, há momentos na Bíblia que Deus tolera aparentemente o vinho, por exemplo, Noé se embriagou porque ele descobriu o poder ali, não há nenhuma repreensão de Deus e tudo mais. Só que a revelação de Deus ela vai progressivamente modificando. No Antigo Testamento também o cara casava com 2 mulheres. Jacó casou com 2 mulheres. Depois Cristo já foi tirando isso. No Antigo Testamento havia alguma tolerância, algumas práticas. Até você falou, vamos fazer um dia a diferença de Deus no Antigo Testamento para o Novo, que Deus aos pouquinhos vai mostrando que não é bem assim. Eu hoje, Rodrigo, particularmente, mas eu tenho que deixar bem claro para a galera que está assistindo, há teólogos que discordam de mim. Não estou querendo ser o dono da verdade, não. Eu só estou falando da minha experiência. Eu, Rodrigo, particularmente, com base em tudo o que eu já vi sobre a bebida alcoólica, eu tomei a decisão de ser abstêmio. Esse cara parece Monark mesmo, esse. Eu tomei. Mas enfim, eu também, cara, eu sou que nem ele. Eu, por vários motivos, acho que nem foi nem só pela Bíblia, foi por vários outros motivos. Eu não me agrada pensar que eu vou estar fora de mim, entendeu? Que eu vou me tornar outra pessoa, levemente me distanciar de quem eu sou. Então, qualquer droga, ou qualquer bebida, ou qualquer coisa que faça distanciar, até mesmo remédios. Então, eu, por exemplo, nunca tomaria um antidepressivo. Mas e se você tiver em depressão? Eu vou superar. Não com antidepressivo. Por quê? Porque eu sei que antidepressivo vai me tirar de mim. Eu sei que certos remédios vão mexer com o meu pensamento e quem eu sou. Então eu não vou usá-los. Esse é o pensamento que eu entendi. Esse é o pensamento que eu decidi seguir. Agora, se eu acho que uma pessoa está cometendo pecado grave por beber uma cervejinha a cada 1, 2 semanas, eu não acho que não. Entende? Mas eu aconselho não fazer, tá? Procure outras coisas, tem outros bens aí que dá pra se ter na vida que vai ser muito melhor do que ficar bebendo cerveja e fumando droga. Pode ter certeza que esse é o caminho certo a seguir. Beleza? É isso. Até o próximo.